Nós estamos nos estúdios do lacconcursos.com.br para a gente conversar sobre a Constituição do Estado de São Paulo, sobre família, criança, adolescente, jovem, idoso e portadores de necessidades especiais. A gente continua falando da ordem social da Constituição do Estado de São Paulo, enfocando aspectos constitucionais estaduais da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e dos portadores de necessidades especiais. Vamos lá então! No artigo 277 da Constituição do Estado de São Paulo, nós encontraremos informações sobre todo esse grupo de pessoas, que são grupos tratados de forma, digamos assim, diferenciada, não só pela Constituição Federal, mas também pela Constituição do Estado de São Paulo. Por que isso? Porque o legislador se preocupa demasiadamente com a família. Célula básica de qualquer sociedade, a célula primária de qualquer sociedade se chama família, não indivíduo. O indivíduo é parte de uma família e sem família o indivíduo não é muita coisa. Então é essencial que se fortaleça a família para que a criança possa crescer adequadamente, para que o adolescente possa formar seu caráter de forma segura e boa, né? Para que o idoso tenha a atenção necessária quando chegar nessa idade e que os portadores de deficiência ou portadores de necessidades especiais sejam atendidos ou se dê a eles a oportunidade que eles merecem. E lembrando, eu não tenho que tratar o portador de necessidade especial como coitadinho, porque ele não é coitadinho. Ele precisa ser respeitado. Essa é uma diferença abismal, beleza? Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, cabe ao Estado, bem como à família, assegurar à criança, adolescente, idoso e aos portadores de necessidades especiais, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Percebe por que é que o legislador, tanto o constituinte originário e derivado federal, assim como o legislador constituinte estadual, se preocupa com a família, se preocupa com a criança e com o adolescente, com o idoso e com o jovem, com o portador de necessidades especiais? Porque é obrigação do Estado e da família, obrigação do Estado e da família dar absoluta prioridade para eles no que diz respeito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer. Vou te dar um exemplo de saúde. Chega uma criança no hospital em condição precária de saúde, chega um idoso, ou melhor, chega um adolescente no hospital, ou melhor, um adulto, uma criança e um adulto. Ambos chegam ao hospital em condições precárias. Quem é que vai ser atendido com absoluta prioridade? A criança. Numa hipótese teórica, a criança. Por quê? Porque é uma regra jurídica, uma regra constitucional. Existe a possibilidade da área do profissional da área de saúde desconsiderar essa regra? Sim, existe sim. Quando a criança não estiver em risco e o adulto esteja. Nesse momento, o adulto vai ser atendido antes e a criança aguarda. Porque a preocupação do médico, do enfermeiro, do atendente, ou seja lá de quem for, é com a vida. Mas se ambos estiverem na mesma condição, a prioridade é da criança. E se não der prioridade à criança que está na mesma condição que o adulto, der prioridade ao adulto. E se alguma coisa acontecer de errado à criança, haverá responsabilização civil e criminal para aquele profissional da saúde. A mesma coisa com os idosos. Por que isso? Porque a estrutura física de uma criança é mais frágil que a de um adulto. A estrutura física de um idoso é mais frágil que a de um adulto. A estrutura física de um portador de necessidades especiais pode ser mais frágil que a estrutura de um adulto. Por essas razões, eu vou dar prioridade para essas classes de pessoas, exceto quando a vida do adulto estiver em risco absoluto, né? Beleza? Tudo bem? Mesma coisa na alimentação, na educação, no lazer, na profissionalização, na cultura, na dignidade. Pô, dignidade e respeito aos idosos, né? O Brasil é um país que não reconhece muito bem isso. Parece que não tem noção de que o cidadão envelhece, que quando envelhece ele mais do que nunca merece ser respeitado do que ele foi mais respeitado durante toda a sua vida. O respeito ao idoso é um sinal de civilidade.
Um país que não respeita idosos não é um país civilizado, é outra coisa. Um país que não respeita crianças não é um país civilizado, é outra coisa. Então a Constituição do Estado de São Paulo, preocupado com essa questão social, normatizou garantias constitucionais seguindo regras da Constituição Federal. Isso aqui eu posso chamar também de regras de observação ou repetição obrigatória. Obrigatória. Beleza? Sussa, tranquilos? Colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou agressão, né? Se isso aqui valesse, a gente não teria problemas de violência contra idoso ou contra criança, né? O drama é que as pessoas não têm noção dessas informações, a não ser quando estudam para concurso público. E aí muitos estudam, gravam, passam no concurso e esquecem. O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá outros, observados os seguintes aspectos. Olha só, além de colocar a salvo da crueldade, da violência, né, o idoso, o adolescente, o jovem, a criança, o PNE, a Constituição vem e estabelece regras específicas para a criança, por exemplo. Garantida a criança e ao adolescente do conhecimento formal do ato infracional, a igualdade na relação processual e representação legal, acompanhamento psicológico e social, além da defesa técnica. Nós bem sabemos que crianças e adolescentes não praticam crimes, ok? Tudo bem? Não pratica crime. No Brasil, quem pratica crime é só aquele que tem mais de 18 anos. Tá legal, mas e o que tem menos de 18 anos? O adolescente e a criança? Primeiro, vamos fazer uma divisão aqui, que é a seguinte. Criança, 0 a 12 anos. Isso eu chamo de criança. Adolescente, mais de 12 até 18, ok? Adolescente pratica ato infracional. Adolescente pratica ato infracional. Ato infracional é diferente de crime. Quem pratica crime é o adulto. Beleza? Sussa, tranquilos? E a criança não pratica ato infracional, não pratica crime. Beleza? Tranquilos? Sussa! Isso é importante você observar e entender, porque eu não tenho que falar em ato infracional para criança, eu só vou falar em ato infracional para adolescentes. Ocorre que a Constituição de São Paulo, do Estado de São Paulo, fala o seguinte: a criança e o adolescente será garantido, quando do conhecimento da prática do ato infracional, será garantida a igualdade na relação processual, a representação legal, acompanhamento psicológico social, além da defesa técnica para profissionais habilitados. Mas percebam o vício técnico da Constituição do Estado de São Paulo, quando ele fala que é garantido à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional que lhes seja atribuído. Nenhum ato infracional será atribuído para a criança. Isso é uma falha do texto da Constituição do Estado de São Paulo. Atos infracionais somente são atribuídos para adolescentes. Eu não atribuo ato infracional para crianças. Não atribuo. Então esse dispositivo aqui, ele é meio, como é que eu posso dizer? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas,
completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Pouco útil para criança, agora para adolescente não. Para o adolescente eu tenho que reconhecer a igualdade na relação processual, ou seja, o adolescente, mesmo sendo adolescente, ele tem todas as garantias fundamentais de um adulto quando é réu num processo criminal. Representação legal. Por que representação legal? Como ele é adolescente, ele não tem o exercício dos seus direitos civis, ele não responde diretamente pelos seus atos civis e também pelos atos criminais. Por isso ele vai ter um representante legal, pai, mãe, alguém vai estar com ele. Acompanhamento psicológico e social. Parece discurso de direitos humanos, né? Mas quando a gente observa o perfil do adolescente infrator, a gente verifica que ele foi socialmente inserido no meio que ele não tinha condições de se sair daquele meio, de resgatar. Parece conversinha para boi dormir, né? De direitos humanos. Mas quando você analisa o perfil do menor infrator, ou melhor, do adolescente infrator, você percebe que o meio social que ele viveu é muito propício para a prática de crimes. Ah, cabeça, isso aí é uma desculpinha. Quem não quer não se mete em crime. Eu defendo que quem não quer não se mete em crime, mas para não querer não se meter em crime, ele tem que ter no mínimo um discernimento garantido pela família. E muitas vezes o cara não tem família, né? E eu não estou falando do pobre, do negro, do baixa renda. Eu estou falando inclusive de adolescentes que vivem em condições muito boas. Pais e mães que moram juntos, têm condições financeiras excelentes, excluem escolas privadas, mas praticam crimes, na verdade, atos infracionais. Sim. Por quê? Porque embora ele não esteja num contexto social de fragilidade social, ele tem uma fragilidade psicológica. Por que psicológica? Rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos amigos, rejeitado pela babá, rejeitado pela escola, é um cara complexado, é um cara que só encontra uma válvula de escape para toda a pressão psicológica que ele sofre na prática da criminalidade. Talvez para as pessoas mais brutas isso seja conversa para boi dormir, mas quando você analisa o perfil psicológico de uma pessoa que pratica crimes ou de um adolescente que pratica atos infracionais, você descobre problemas psicológicos ou problemas sociais. Daí a importância do Estado se preocupar com a formação psicológica e social de uma criança e de um adolescente. Daí a importância do Estado estabelecer que dos 0 aos 6 anos a educação será adequada para as características daquela faixa etária.
para prevenir que no futuro nós não tenhamos adolescentes infratores ou adultos criminosos. Né? E os casos na medicina legal e na criminologia são muitos, indicando que o perfil psicológico ou o perfil social propiciaram a prática do crime. Isso é ciência criminal. Isso não é conversa para boi dormir. Isso não é justificativa para passar a mão na cabeça do menor infrator, ou melhor, do adolescente infrator. Praticou o ato infracional, vai ser responsabilizado, mas ele terá direito à assistência e acompanhamento psicológico, não para isentá-lo da responsabilidade do ato infracional, mas para auxiliá-lo na sua recuperação. E o ideal é que ele não seja inserido no mesmo meio social daquele que ele surgiu. Porque o meio social é difícil de mudar. Você pode mudar a pessoa, mas o meio social é mais complicado. Então não adianta nada eu resgatar a pessoa de um meio social de fragilidade social e jogá-lo de volta para o mesmo lugar. Aí é dinheiro jogado fora, dinheiro do contribuinte. Então o ideal é que ele seja retirado desse meio social e dado a ele a oportunidade de inserir-se em um meio social mais adequado, um meio social que propicie a civilidade e não a criminalidade. Interessante, né? Isso aí, a Constituição do Estado de São Paulo, ela é muito avançada, muito bacana nesse ponto, apesar dessa falha técnica, porque para a criança não tem ato infracional, mas eu posso dar à criança, por exemplo, acompanhamento psicológico e social, com certeza, dos 0 aos 12 anos. Pô, cabeça, mas do 0 aos 12 não pratica crime? Não. Do 0 aos 18 não se pratica crime. Eu tenho ato infracional dos 12 aos 18. Ah, mas eu sei histórias de moleque de 11 anos que tá matando. Tudo bem, ele vai responder por isso de outra forma, mas não vai responder como ato infracional. Ele não pode ser condenado por ato infracional. Não temos isso no Brasil ainda, né? Ainda. Talvez seja até motivo de revisão do ECA, né? Porque nós temos históricos de crianças de 10 e 12 anos homicidas. Sim, o meu filho tem 11 anos. Meu filho não tem nem ideia, não faz nem ideia de como é uma arma de fogo. O máximo que ele viu foi na TV, mas ele nunca chegou perto de uma. Né? Não faz noção do que é. Mas existem moleques de 11 anos, crianças de 11 anos tratadas como crianças legalmente, que se chegar aqui ela dá um tiro e me acerta na cabeça, bem nesse olho. Porque ele está acostumado a mexer com isso, desde pequeno. São realidades sociais diferentes. Né? E o Estado tenta nivelar de alguma maneira, ou pela educação ou pela proteção da família. A obrigação de empresas e instituições que recebam do Estado recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros afins, de preverem o acesso e participação de portadores de deficiência, que são os PNEs, né? Eu não gosto dessa expressão portador de deficiência porque eles não têm uma deficiência, né? É uma especialidade, não é um empecilho, não é uma trava, pelo contrário. É um motivo de superação. E o Estado e as empresas têm o dever de propiciar opções de lazer, de esporte, opções culturais. Para quê? Para evitar que caia na criminalidade, para evitar que se afaste da educação, para atrair para um meio mais produtivo e que propicie o crescimento. Né? O poder público promoverá programas especiais admitindo a participação de entidades não governamentais, tendo como seguintes propósitos objetivos, ou seja, o Estado mais uma ONG, o Estado mais uma OCIP, o Estado mais uma OAS, o Estado e o terceiro setor que você estudou em direito administrativo, né? Lembra do terceiro setor? O terceiro setor são as OAS, OCIPs, particulares que colaboram com o Estado, Sistema S, por aí vai. Eles podem formar parcerias no propósito de dar assistência social e material às famílias de baixa renda, dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado até a reintegração social. Isso é o quê? Promoção da dignidade humana. Isso está de acordo com o fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Constituição, promoção da dignidade humana. Concessão de incentivo às empresas para a adequação de seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de necessidades especiais. As empresas têm o dever de dar acessibilidade, mas isso não é só dever das empresas privadas, isso é dever do Estado, isso é dever social. Eu não posso impedir ou limitar o acesso do portador de necessidades especiais a qualquer que seja o local, porque eu não dei a ele acessibilidade.
Isso é sinal de civilidade. Uma cidade que não propicia a acessibilidade aos seus portadores de necessidades especiais não é uma cidade civilizada, não é de um povo civilizado. Por que isso? Porque se eu não possibilitar o acesso, eu marginalizo. Marginal não é aquele que pratica delitos, não é aquele que pratica crime apenas. Marginal é aquele que está à margem da sociedade, está fora, ele não participa. E se eu vivo numa democracia, eu tenho que fazer inclusão, eu tenho que oportunizar a participação de todos, né? Visa ainda garantir às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando sua integração à sociedade. É o que eu estava falando, uma sociedade participativa é uma sociedade fruto de uma democracia participativa, que integra as pessoas à sociedade. Como é que eu faço a integração? Garantindo acesso ao sistema de ensino, ao sistema de esportes, a programas de cultura, equipamentos públicos como praças, museus, escolas de dança, né? Natação, enfim, hidroginástica, para o idoso. Não é porque ele ficou idoso que ele está morto, né? Pelo contrário, ele tem mais é que aproveitar a terceira idade dele e se divertir dentro dos limites que ele tem. E superar, se possível, os limites que tem, né? Isso que é o bacana. Integração social de portadores de deficiências mediante treinamento para o trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. Percebam que essa regra não é direcionada apenas para os portadores de necessidades especiais, mas também é direcionada para o Estado, que tem que dar treinamento adequado ao seu pessoal para saber atender um portador de necessidades especiais. Chegou um cadeirante para falar com você, você é servidor público estadual, e você está recebendo um cadeirante para falar contigo, né? Você vai falar com ele assim, olhando de cima para baixo, dando a noção de hierarquia, de superioridade, só porque você não é um cadeirante? Não. Você vai abaixar-se e olhar nos olhos dele, né? Com crianças a gente faz isso por conta da estatura das crianças, né? Com o cadeirante você vai fazer isso também por conta da estatura. É um adulto, é um jovem, é um adolescente, é um idoso, e você vai se abaixar. Você não vai falar de cima para baixo, porque isso é uma falta de educação extremamente grande. Mas para isso, o Estado tem que prever treinamento e capacitação do seu pessoal para garantir a esses portadores de necessidades especiais acesso integral, né? Criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes à violência a qualquer pessoa desse grupo, né? Instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais, além daqueles que são vítimas de violência, incluindo criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas integradas e atendimento psicológico e social. Isso aqui é lindo, né? É lindo, só que para manter uma estrutura dessa aqui, o Estado tem que ser mega power, financeiramente bem dotado, porque custa muito caro. Recolher idosos e crianças tem que ser estabelecimento distinto, homens e mulheres, estabelecimentos distintos, né? Vítimas de violência, tem que separar as vítimas de violência de pessoas que já estão num grau de fragilidade muito grande. Serviços jurídicos, defensoria pública, apoio psicológico, tem que trazer o pessoal da assistência social com os psicólogos para poder atender essa galera. Isso aqui custa muito caro, mas é dever do Estado. A gente paga tributos altíssimos para manter isso aqui. Nos internamentos de crianças com até 12 anos, percebam que o que eu falei de 12 anos não foi à toa, não é só por causa do ECA. Aqui na Constituição do Estado de São Paulo, prevê crianças até 12 anos, porque a partir dos 12 eu tenho adolescente. Internamento de crianças até 12 anos em hospitais vinculados aos órgãos de administração direta ou indireta e assegurada a permanência da mãe. Também nas enfermarias na forma da lei. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de vídeo aula
videoaulas inteiras, atualizadas, completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria me matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Esse cara também, o pai, claro. Se eu não tiver mãe, quem vai? É o pai. E se a mãe não puder ir, quem vai? É o pai. Nesse ponto, nós temos um outro vício, digamos assim, uma desatualização. Aqui poderia constar mãe ou pai. Seria bem mais bacana, né? Ah, cabeça, os pais não querem nada com nada. Me exclua fora disso, porque eu cuido muito bem dos meus filhos, amo demais e ficaria 24 horas com ele no hospital ou onde fosse, até que eu conseguisse tirar ele da internação. Tá? De pai é pai, né? Então esse dispositivo mãe não pode ser só mãe, na verdade são pais. Essa é uma interpretação constitucional e não uma mera leitura, tá? Prestação de orientação e informação sobre a sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da família, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares de ensino fundamental e médio. O que é isso aqui? Educação sexual. Verdade, educação sexual. A Constituição do Estado de São Paulo tem uma preocupação com a sexualidade humana por diversas razões. Gravidez precoce. Essa é uma razão. Homossexualidade. Essa é outra razão. A prostituição, seja do sexo masculino ou feminino, essa é outra razão. A sexualidade humana tem que ser trabalhada até para que ela seja respeitada como se deve respeitar. A banalização da sexualidade humana não é sinal de civilidade, é sinal de regresso, né? A gente não tem que se comportar de forma a banalizar a sexualidade humana. Pelo contrário, ela deve ser tratada num contexto educacional imparcial. E quando eu falo imparcial, eu tenho que observar que a sexualidade não é só sexualidade de pessoas heterossexuais. Ah não, cabeça, agora você está defendendo que vai aí ensinar a criancinha sobre a homossexualidade? Ensinar sobre o conceito e o respeito, porque todos são iguais perante a lei. A opção sexual da pessoa não vai definir se ela é um marginal, se ela é o capeta em forma de gente, ou se vai definir se é um bom cidadão. Não é isso que define a pessoa. O que define a pessoa é o senso de civilidade que ela tem. E isso só tem uma forma de alcançar. Civilidade só se alcança com educação. E a educação não pode ser preconceituosa. Eu não posso compactuar com o homossexualismo, mas eu não posso impedir que as crianças saibam o que é. Tenham a noção consciente do que é.
não é estimular. Quem estimula é novela da Globo. Aqui é educação. E a sexualidade humana é muito mais ampla do que o conceito de sexualidade que a maioria das pessoas tem. Não vou falar, obviamente, de coisas absurdas, mas o básico tem que ser ensinado, o que é o homem e o que é a mulher. Seus conceitos e características fisiológicas e psicológicas. Sim, porque depois um moleque, um rapaz, um adolescente casa sem ter noção de como é a vida da mulher, porque ele não aprendeu em casa, os pais não ensinaram. Aí ele acha que a mulher é igualzinho ao homem, em aspectos físicos e psicológicos. E não é. Eu só descobri depois que eu casei. Aí demais. Tô aprendendo. A cada dia eu descubro uma coisa nova. Pô, esse comportamento eu não conhecia. Essa irritação eu não conhecia. Essa panela que voou, passou perto aqui, eu também não conhecia. Isso aqui vem de tudo da sexualidade humana e da formação do caráter da mulher e do homem. Conceitos básicos da instituição de família. Esse conceito básico de instituição de família se perdeu. A Constituição do Estado de São Paulo prevê o trabalho educacional disso, né? Nem tudo nasce da sexualidade, nem tudo nasce do conceito perfeito de família. Eu tenho que trabalhar esses dois conceitos de forma harmônica, visando a civilidade, visando a não banalização da célula mais importante da sociedade, que é a família. Sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares. Ensino fundamental e médio. Né? É delicado o assunto, é polêmico? É. Fechar os olhos é pior. É pior. Criação e manutenção de serviços de programas de prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool, drogas afins, bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado referentes à criança, ao adolescente, ao adulto e idoso. Aqui é a ideia de prevenção do tráfico, prevenção do consumo do tráfico, prevenção do consumo do álcool, prevenção do alcoolismo, prevenção de toda forma de desvirtuar esse cidadão do seu foco, que é o progresso intelectual, pessoal, profissional, social, né? Poderes públicos estaduais e municipais assegurarão condições de prevenção de deficiência com prioridade para assistência pré-natal e à infância, bem como integração social de portadores de necessidades especiais mediante treinamento para o trabalho e para a convivência. É por isso que a mamãe gestante vai fazer pré-natal. E o pré-natal não é uma opção, ela tem que ser quase que uma obrigação, porque não é a vida da mãe, é a vida da criança que está em jogo. É a formação fetal da criança que está em jogo, e isso é de extrema importância. Por isso que fala em condições que assegurarão, o Estado, o poder público assegurará condições de prevenção de deficiências ou de necessidades especiais. Existem muitas necessidades especiais que poderiam ter sido impedidas, ou o acontecimento delas poderia ter sido impedido se houvesse a prevenção do pré-natal, a medicação adequada, a orientação alimentar adequada, evitar abusos, evitar elementos nocivos à saúde da mãe e do bebê, por exemplo, cigarro, álcool e drogas. Isso tudo é prevenção. Sim, tem mãe que está tomando Activia com Johnny Walker. Enquanto ela está gestante, ela fuma e bebe. Isso é nocivo para a criança. Isso pode gerar deficiência na formação dessa criança. Por isso que o Estado tem o dever público, a política pública, o serviço público de cuidar, por exemplo, do pré-natal. E da criança que nasceu, da condição de vida, da qualidade de vida. Olha só, para isso, o Estado de São Paulo criará centros profissionalizantes para o treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de necessidades especiais, oferecendo os meios adequados para esse fim aos que não tenham condições de frequentar rede regular de ensino. Implantação do sistema Braille em estabelecimentos da rede oficial de ensino em cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores dessa deficiência. É triste saber que é só nos polos regionais, né? Porque não tem portador de necessidade visual só nas grandes cidades, tem em todo lugar. Empresas que adaptarem seus equipamentos para trabalho de portadores de necessidades especiais poderão receber incentivos na forma da lei. Ou seja, ainda que você gaste com acesso
com a garantia de audição do seu trabalhador ou do seu cliente, ainda que você invista, o Estado vai te dar um retorno. Falou, eu vou te compensar de alguma maneira, né? E aí pode vir um incentivo fiscal, pode vir um abono em algum tipo de imposto. É assegurado na forma da lei aos portadores de necessidades especiais, aos idosos também, o acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público. Perceba que não são edifícios públicos, são edifícios de uso público. Isso quer dizer que quaisquer edifícios em que se dê acesso ao público, eu tenho que garantir acessibilidade, assim como a veículos de transporte coletivo, estou falando de ônibus, metrô, VLT e por aí vai, né? Mototáxi também, cabeça, mototáxi não vai rolar, né? Você andar com um idoso no mototáxi é um risco danado, né? O Estado propiciará, por meio de financiamento aos portadores de necessidades especiais, a aquisição de equipamentos que se destinam ao uso pessoal e que permitam a correção, diminuição ou superação de suas limitações, segundo condições a serem estabelecidas em lei. Isso aqui é um programa, existe um programa federal e no estado de São Paulo existe um programa estadual para financiamento ou facilitação de aquisição de equipamentos auditivos, de equipamentos visuais, ou de equipamentos de mobilidade, como a cadeira de rodas. Existem situações em que o cadeirante não pode nem usar aquela cadeira de rodas manual, ele tem que usar uma cadeira de rodas motorizada, porque daqui para baixo ele não funciona nada, né? Ele não tem motricidade, ele não consegue comandar nada. Então ele consegue comandar a cabeça e com a cabeça ele consegue conduzir ou se comunicar. Esses equipamentos são caríssimos e o Estado propiciará. De alguma forma ele facilitará a compra, retirará os impostos ou criará uma linha de crédito, financiamento para você adquirir, né? Porque eles são caros. Tem cadeiras de rodas que custam mais caras, são mais caras do que um carro. Sim, mais caras do que um carro. Belezinha? Na próxima aula a gente vai continuar um pouquinho mais sobre a Constituição do Estado de São Paulo e fechar esse assunto para a tua prova. Quer saber mais de constitucional e administrativo? Acesse Mais Constitucional e Mais Administrativo, que é o site do Cabeça. Lá você vai encontrar informações de direito constitucional e de direito administrativo para concursos. Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo Abelmonte, ou no Facebook, Rodrigo Abelmonte, e também no Periscope, Rodrigo Abelmonte, lá no Periscope e também no Facebook. Faço transmissões de matérias vinculadas ao direito constitucional e ao direito administrativo ao vivo e gratuitas. Quer mais informação de concurso público? Acesse youtube.com/LAC Consultoria. Lá você vai encontrar muitos e muitos vídeos de concurso público. Belezinha? Sussa, tranquilos? Meu amigão, bonitona, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você sobre esse assunto extremamente importante, família, crianças, idosos, adolescentes, jovens e portadores de necessidades especiais. Mas na próxima aula a gente conversa mais um pouco sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da LAC Concursos, professor top de linha aqui da LAC Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da LAC Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas,
Tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Clique lá.